Bora, bora! Vamos lá então. Terminou ontem a primeira fase do Campeonato Paulista. São Paulo conseguiu aí a sua classificação, venceu a Ponte lá em Campinas, já rebaixada por 2-1. Fez uma boa partida e conseguiu aí a classificação para a próxima fase ainda em sexto lugar. E de acordo com o regulamento vai pegar o RB, o Red Bull, em Bragança Paulista no próximo domingo. Então, antes de mais nada, parou, para. Dedinho lá no like, comenta depois do vídeo, manda para algum amigo. Bora, bora. Feito aí? Então vamos lá. Para sorte dos diretores dos 4 grandes da capital, que aceitaram esse regulamento que eu classifiquei como regulamento Arapuca, os 4 ainda acabaram se classificando para a próxima fase do campeonato. Para vocês terem uma ideia como é que esse regulamento ele tinha essa peculiaridade, que acabaram se classificando entre os 8. O Novo Horizontino em primeiro lugar, o RB, o Portuguesa e o Capivariano conseguiu vaga, conseguiram aproveitar aí o formato do campeonato, fizeram os pontos que deveriam fazer, não tiveram muitos jogos contra os grandes ou enfrentaram as equipes de características mais parecidas e acabaram se classificando. Já os grandes, alguns como o São Paulo e o Santos, tiveram que lutar aí até o final aí para conseguir a sua vaga. E até 2 rodadas atrás estavam ali beirando a zona de rebaixamento. Lembra? São Paulo próximo ali, conseguiu uma importante vitória contra o Santos, conseguiu uma importante vitória contra o Primavera, depois daquele exemplo de torcida que o torcedor São Paulino conseguiu lotar o Morumbi para um jogo contra o Primavera. Nada contra o Primavera, mas o jogo pediu e a torcida atendeu o chamado e ajudou o time a buscar a classificação. Antes do jogo de ontem existia uma certa polêmica em saber se seria interessante ou não o São Paulo se classificar para a próxima fase do Paulista, visto que o ano é muitos jogos durante o ano pesado. O time do São Paulo, se vocês perceberem, é uma equipe que tem já uma certa característica de escalação, é um 11 ou 12 jogadores, então essa seria a preocupação de boa parte da torcida, porque ao contrário dos outros, dos grandes rivais, São Paulo uma situação financeira muito difícil, não tem dinheiro para contratação e acaba tem um elenco muito bom. Eu acredito que o time que vem atuando é um time muito bom, mas é um time que tem uma média de idade muito alta. Ontem, se vocês perceberam, já houve uma certa queda física, seu finalzinho ali do segundo tempo, gramado mais alto, a gente tem todas esses detalhes, mas a coisa vai pesando, né? E a contratação do Lucas Ramon, que já também mais de 30 anos, acho que o mais novo, se eu não me engano, do time titular ontem era o Marcos Antônio, né? Já que o Mike agora acredito que não seja mais o titular, o Lucas Ramon chegou e tomou conta da posição. Então, antes de falar que a nossa preocupação não é desmerecendo o Campeonato Paulista, muito pelo contrário, em 1989, São Paulo e São José, com mais de 100 mil pessoas no Morumbi, eu com apenas 15 anos de idade fui assistir esse jogo. Então é um campeonato que teve já muito o seu poder de valorização, mas não é mais a mesma coisa por causa da forma, a maneira como é tratado o calendário nacional, né? Eu acredito que se de repente esse campeonato fosse jogado para final de temporada, ele poderia ter um outro charme. Mas agora, junto com o Brasileirão, para se ter uma ideia, o São Paulo conseguiu a classificação e no próximo domingo enfrenta o Red Bull. Na quinta-feira da semana que vem pega o Coritiba. Imagina esse time de São Paulo descansado para enfrentar o Coritiba. A chance de uma vitória
ela passa a ser um pouco maior, né? Agora o time vai ter que jogar domingo. Se passar domingo, já tem jogo no outro domingo, e aí o treinador já tem que pensar em escalação, tem que pensar em poupar jogador, tem que pensar em priorizar campeonato, e aí é onde que eu entendo não seja o mais atrativo agora para esse momento do clube, visto que o time não tem dinheiro, não pode sair contratando, o elenco, o time titular é muito bom, mas você percebe que com as trocas o time perde um pouco de rendimento. E é por isso que a torcida do São Paulo ficou dividida, e eu acho que até a maioria. Eu acompanhei no canal do Arnaldo Tironi uma enquete que eles fizeram. Se eu não me engano, foi 73% dos torcedores queriam que o São Paulo priorizasse o Campeonato Brasileiro, e para isso deveria não abrir mão, mas não correr o risco de perder jogadores no jogo contra a Ponte Preta. Então, se você pegar a cada 10 São Paulinos, 7 é um número expressivo. Acabo entendendo também, assim como eu entendo, que o Campeonato Brasileiro desse ano, o São Paulo vem forte, vem bem na competição, mas eu acredito que é um time que tem as suas limitações físicas por causa da alta idade e também um banco de reservas que às vezes não acompanha a mesma qualidade dos jogadores que entram jogando, e isso para um ano com tantos jogos. Vamos ter aí um período de descanso na Copa do Mundo, mas até lá serão, se eu não me engano, acho que o primeiro turno do Campeonato Brasileiro vai terminar antes da Copa. Então são muitos jogos, e eu, sinceramente, se o São Paulo tivesse não se classificado ontem, eu não teria ficado triste com a situação, porque vejo como o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil como o mais importante. Dentro daquilo que a gente sempre conversa aqui no canal, de analisar jogos pelos resultados e não da forma como ele realmente merece ser tratado. Não sei se vocês se lembram como é que estava a situação do nosso treinador há alguns jogos atrás, bastante questionado, lembra? Antes do jogo lá contra o Flamengo, como muda, né? Confiança para um jogador de futebol, bom trabalho, entrosamento, confiança no trabalho do treinador. O Crespo tem muito mérito no que ele tem feito, porque ele encontrou uma equipe titular, e hoje qualquer torcedor são paulino que acompanha um pouco o time sabe qual é a equipe que vai jogar. Se for com 3 zagueiros, ele deve tirar o Lucas. Se jogar com linha de 4, aí a gente tem Lucas, Caleri e Luciano. Então esse basicamente é o time do São Paulo. Lucas Ramon se encaixou muito bem, o Enzo com uma saúde incrível, Danielzinho e Marcos Antônio ditam o ritmo do jogo. Bobadilha, quando joga, também é um jogador que tem muita qualidade técnica. Luciano, Lucas e Caleri são jogadores decisivos. Eles estando bem, o São Paulo ganha muito com isso. Então vamos torcer de novo, rezar para Nossa Senhora do Departamento Médico, para que ela possa manter o nosso Departamento Médico vazio. O Bobadilha teve lá, passou por lá, mas não foi uma lesão grave, foi só uma pancada do jogo, então não é uma questão que vai preocupar muito, mas Deus queira e Nossa Senhora do Departamento Médico nos ajude a manter esse departamento médico vazio durante o ano, porque o time base é um time bom, um time base descansado, bem treinado, como vem sendo feito. Eu acredito que vai fazer uma boa campanha e o São Paulo vai ter um ano de 2026, acredito eu, sem sustos, e é para isso que a gente torce. Agora o time pega uma semana de folga, então jogou o final de semana, agora joga no domingo contra o RB. Passando pelo RB, a pontuação do campeonato ela continua somando os pontos da primeira fase com a quarta de final, e aí o time de melhor campanha para as semifinais vai pegar o time com a quarta melhor campanha, a segunda melhor campanha entre os 4 classificados pega a terceira melhor campanha. Um exemplo hoje, vamos se dizer, né, não sei se é isso que vai acontecer, mas que os 4 grandes passem. Nós teríamos aí Palmeiras e Santos, Corinthians e São Paulo. Também jogo único, e a final do Campeonato Paulista
será realizada em 2 jogos. São Paulo passou de fase, está nas quartas de final do Campeonato Paulista, Brasileirão só na outra quinta-feira contra o Coritiba, aqui no meu Paranazão. Curitiba em São Paulo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, galera. Temos aí mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like aí, vamos seguindo com o nosso trabalho. Deixa a sua curtida, compartilha com os seus amigos, deixa algum comentário se tem alguma observação sobre aquilo que a gente falou. E a gente volta no pré-jogo aí contra o RB, já valendo vaga para a semifinal do Campeonato Paulista. Qual que é a sua torcida? Que o São Paulo agora já chegou nessa fase, vai até o final? Ou vamos focar no Brasileiro? Agora acho que já que passou de fase, né? Poucos jogos, se passar pelo RB já está na semifinal, então vamos, quem sabe aí, disputar aí um título logo no começo do ano. É isso aí, galera. Um forte abraço, bora, bora!